Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Java. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre uma instrução de seleção múltipla, que é o switch. Vamos entender como é que funciona essa estrutura aí na prática da aula de hoje. Bora lá? Então, pessoal, depois de uma aula gigantesca que foi a aula passada, onde nós praticamos bastante aí sobre classes, né? O trabalho com classes, interface, implementamos classe abstrata, criamos várias classes, fizemos as coisas interagir entre si, praticamos muito, uma aula gigante, mas uma prática muito interessante aí para todo mundo ficar craque nessa parte de classes. Hoje vamos ter uma aula mais light e vamos falar sobre instrução de seleção múltipla, switch. O que é o switch? Em alguns casos ele pode substituir, por exemplo, o if, tá? O switch ele vai testar o valor de uma variável, por exemplo, ele vai fazer um teste condicional, valor de qualquer coisa, e dependendo do valor desse elemento testado, ele vai tomar algumas decisões, tá? Basicamente é assim que o switch vai funcionar. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos criar uma variável aqui que nós vamos chamar de posição e vamos colocar já um valor aqui na variável posição, tá? E aqui nós vamos fazer o seguinte, eu quero testar o valor dessa posição. Tradicionalmente eu posso usar o if para esses testes aqui e falar assim, por exemplo, se posição for igual a 1, eu tomo aqui uma decisão e caso contrário, eu testo de novo. Se posição for igual a 2, eu faço outra coisa e assim por diante, tá? Mas nesse caso, às vezes é mais interessante a gente fazer a utilização do switch, ok? Que é o seguinte, funciona da seguinte maneira, switch, muita gente chama de switch ou switch case, tá? Também é a mesma coisa, é o mesmo comando que a gente está falando. Mas ele tem a seguinte sintaxe, aqui no switch eu indico o que vai ser avaliado. No caso eu quero avaliar a variável posição. Então vou falar aqui, ó, posição. Pode ser uma classe, um método, um retorno de um método de uma classe, um atributo de uma classe, enfim, eu posso avaliar qualquer coisa aqui que me dê um resultado, tá? Que me retorne um resultado. E aí, eu estou avaliando a posição. E agora que eu vou colocar os casos em que vão se enquadrar com um resultado, com o valor da posição. Então, por exemplo, caso, case, o valor de posição seja 1, e aí eu vou entrar aqui com os comandos desse caso. Eu vou simplesmente colocar aqui um system system out printf, printf, onde eu vou colocar aqui, entrar com uma string, /n, que vai ser o texto medalha de ouro, outro não, né? Medalha de ouro, beleza. Um comando simples, pode ter uma estrutura de comandos maior? Pode, obviamente, tá? Eu posso ter toda uma estrutura que posso chamar funções, posso chamar determinada função, enfim, posso fazer coisas mais complexas aqui, mas eu vou fazer uma coisa simples que é só um print. Agora o importante é que após a finalização da rotina desse caso, após todos os comandos aqui estiverem inseridos, eu vou simplesmente dar um break aqui, ó, para ele parar, falar assim, ó, não precisa mais avaliar nada não. É esse meu caso, pode sair e continuar o programa normalmente. E aqui eu vou colocar os outros casos, tá? Então, caso, se o valor não for 1, ele vai avaliar outro caso, é 2. E aí, o que eu vou tomar a decisão aqui se for 2? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro, né? Que eu vou dar um print, só que aqui vai ser medalha de prata. Prata. E o break no final. Caso case seja 3, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui a medalha de bronze. Medalha de bronze. Dá o break. E se não for nem 1, nem 2, nem 3 o valor de posição? Então, entra aqui no caso default. Tá? O default é o seguinte,
não enquadrou o valor do item testado, não enquadrou em nenhum caso. Então ele cai no default. No caso aqui vai cair no default e vai dar essa mensagem aqui, ó, sem medalha. Sem medalha, ou não ganhou medalha, enfim, tá? O que vocês quiserem tomar aqui. Então, tá aqui montada uma estrutura switch, tá? Basicamente, eu avaliei o valor de posição e se o valor for 1, eu faço isso. Se o valor 2 for 2, eu faço isso. Se for 3, eu faço isso. Se não for nenhum dos casos, eu faço isso. Como a posição ali é 1, a gente rodando o nosso código aqui, ele vai falar medalha de ouro, tá? Só para a gente testar, ó, vou colocar 3. Ele vai me falar medalha de bronze. Medalha de bronze. E se a posição for 5, chegou em 5º lugar, ele vai me dar aqui sem medalha. Sem medalha, porque ele caiu nesse caso aqui, tá bom? Então, lembrando aqui que nós podemos colocar outras coisas. E naquele caso da calculadora que nós fizemos, pode-se utilizar o switch para poder fazer aquela avaliação. Então, eu posso ter, por exemplo, uma variável aqui, sei lá, string, char, que vai indicar uma operação, por exemplo. Quer ver, ó? Num1, N1, N2. Vou falar aqui que N1 recebe 10 e N2 recebe 5, tá? E vou falar também aqui, ó, vou criar um string operação, beleza? Vamos colocar um mais ali. Então, ou pode ser char também, tá? Então, olha só, eu vou avaliar agora a operação, ok? Então, por exemplo, se a operação for mais, se a operação for menos, se a operação for vezes, tá? E aí entra aqui agora o caso do dividir, né? Então, case, operação, seja dividir. Se não for nenhum desses, eu vou dar operação inválida, beleza? Então, se for mais, eu vou criar uma res, eu vou falar aqui res recebe N1 mais N2, beleza? Se for menos, vai ser N1 menos N2. Se for vezes, vai ser N1 vezes N2. E se for dividido, vai ser N1 dividido por N2, ok? Então, a operação aqui é mais, ele vai me dar no final de tudo aqui o valor do res. Então, aqui, ó, operação, vou colocar aqui, ó, operação, com o valor da operação, resultado, vou colocar ponto e vírgula, resultado, com o valor do resultado, beleza? Então aqui vai entrar operação e res. Show de bola? De res mesmo? É res. Por que tá dando erro aqui nesse res? Int, aqui tá esperando um inteiro, system out print, uai, por que deu erro aqui? Deixa eu ver, tá falando que a operação não foi inicializada, o res não foi inicializado, beleza, ok, inicializa aqui, ó, res recebe 0, tá? Porque se ele não cair em nenhum dos casos, ou aqui no default, né, ou aqui no default, res igual a 0, tá? Beleza? Também vai resolver aqui o problema, tá? Então aqui rodando aqui o programa, run code, operação soma, resultado é 15, show de bola. E se eu falo aqui que a operação é menos, é subtração, ele fala aqui, ó, operação subtração, resultado, operação menos, resultado 5. Tá vendo que bacana? Legal. Agora tem um caso interessante aqui. Por exemplo,
Se em cada um dos casos eu quiser testar mais de um valor, entra um caso interessante aqui, por exemplo, vamos trocar tudo aqui. Vamos fazer agora uma avaliação de nota. Esse cara aqui teve nota 8. Agora eu quero avaliar a nota. E aí, olha só que bacana. Eu vou falar, se a nota for 10, alguns casos aqui, ó. Se a nota for 10, ou 9, ou 8, ou 7, ele vai estar aprovado. Beleza? Então, string res, esse é vazio ali, res recebe aprovado. Beleza? Se for 6, case, nota, switch, tá dando erro ali, deixa eu ver. Tá, é porque eu tenho o mesmo caso aqui. 6, 5, 4, 6, 5 ou 4, res vai estar de recuperação. Se for 3, 2, 1 ou 0, ele vai estar reprovado. Reprovado. Se não for nenhuma dessas notas, eu vou falar nota inválida. Resultado, nota inválida. E vou aproveitar este int aqui, este print, para me dar aqui o resultado com 1%S, 1%N e o valor de res. Show de bola? Nota sendo 8, então eu obtenho aqui um monte de erro. Vamos ver aqui onde é que tá errado aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, já vi aqui, ó. Tá errado aqui, ó, porque eu usei D, né? Agora é string. Run. Resultado aprovado com nota 8. Se a nota for 5, vamos ver qual que é o resultado agora. Recuperação. Rapaz. E se a nota for 2? Se for 2, ele está reprovado. E se a nota for menos 1? Aí, nota inválida. Nota inválida. Show de bola, pessoal. Então, nós vimos aí várias formas de utilização do switch. Show? Não é inscrito? Se inscreva. Ative o sininho para não perder as novidades. Os vídeos aqui são aulas de segunda a sexta. Clica o joinha para ajudar o nosso canal. Segue a gente no Insta, meu bom. Espero lá. Forte abraço, até a próxima aula aí. Tchau, tchau.